Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo. Chico Lang aí, o pessoal perguntando pra gente repercutir essa fala dele, que deu uma polêmica. Talvez algumas pessoas não vão gostar da nossa opinião, mas aqui a gente vai refletir o que ele tá falando, se tem algum fundo de verdade nessa história que ele tá dizendo, tá? Referente a esse momento do São Paulo com o Dorival, que é enganoso e tudo mais. São Paulo tem enfrentado adversários fracos. Então a gente vai comentar baseado no que ele tá falando, tirando aí o lado clubista dele, que a gente sabe que existe, que o cara é corintiano fanático e tudo mais. Então vamos comentar sobre isso, tá, rapaziada? Então deixa o likezão, se inscreva no canal aí, que é muito importante. Então é um debate aqui, né, pra gente comentar mesmo, tá? E não ofender o cara, né? Não precisa fazer isso. Vamos ver e ver se tem alguma coisa assim pra tirar de proveito referente a essa fala dele. Então é importante demais sua participação aqui também nesse vídeo, tá? Então vamos lá, Chico Lang, manda bala aí, vamos lá. Bem, meus amigos, você sabe que o boxe e o futebol tem um certo paralelo ali, né? São dois esportes que seguem de exemplo um para o outro às vezes, né? E às vezes você fala, o time está nas cordas, né? O time está sofrendo uma pressão maior, aí que nem um pugilista vai para as cordas para se defender, para tentar diminuir o assédio do outro. E eu me lembrei que o Maguila, o nosso querido Maguila, sonhou um dia em ser campeão mundial dos pesos pesados. Apoiado por um empresário aí, o Luciano do Vale, então, né, já falecido, ele acabou chegando na disputa do mundial, mas para chegar, ele só pegou adversário fraco. E quando ele chegou na disputa de título com o Evander Holyfield, meu Deus do céu, foi uma destruição total. O Holyfield, no segundo assalto, praticamente acabou com o Maguila. E o Maguila, dizem que a partir daí não foi o mesmo. Aí foi perdendo e acabou desistindo de tentar o título mundial, porque a idade chegou também. E tem time de futebol que segue o mesmo caminho. O São Paulo, por exemplo, São Paulo está pegando só adversário fraco e está dando para a torcida uma ilusão de que o time está bem, mas não está. Os adversários são muito fracos, né? Haja visto esse Juan Cabaleiro aí, que foi um time ridículo, né? O São Paulo, time semi-amador, né? Então, quer dizer, são aquelas impressões que ficam e mais não espelham a realidade. E cuidado São Paulo, cuidado Dorival, e tenho dito. Rapaziada, primeiramente aí, tá? Quando teve aquele episódio do torcedor aí que chamou o São Paulo de merda e tudo mais, essas coisas todas, né? Muita gente aí concordou com o cara, que chamou o São Paulo de merda, né? Deixou entender aí vários pontos, a gente nem vai entrar em questão agora. E muitas pessoas acabaram concordando com o palmeirense aí que chamou o São Paulo de merda. Beleza, né? O Chico Lang aqui, até o momento, né, que vimos esse vídeo aqui, o vídeo tá completo aí que vocês assistiram, ele não ofendeu o São Paulo em nenhum momento aqui, tá dando a opinião dele. Claro, como eu disse pra vocês, tem o lado clubista dele, o lado corintiano ali e tudo mais. Mas assim, vamos friamente, né, ver realmente como que foi essa sequência do São Paulo de vitórias e tudo mais. O São Paulo teve a mudança com o Dorival Júnior, ela já foi assim, uma evolução da forma que vinha com o Rogério. Então, para falar sobre esse assunto, né, que o São Paulo tá pegando galinha morta, que não tá dando para confiar no time porque pegou adversários mais tranquilos, cara, é uma questão que a gente realmente vai saber um pouco mais lá na frente, mas precisa de um contexto melhor para falar sobre isso, porque o São Paulo com o Rogério Ceni não ganhava nem desses times. Então, para entrar nesse assunto, né, nessa abordagem que o Chico Lang entrou, precisa englobar também o São Paulo de antes com o Rogério Ceni e o São Paulo atual aí com o Dorival Júnior. Então, para entrar nesse debate, precisa, mano, inevitavelmente entrar nessa questão do São Paulo do Rogério e com o São Paulo do Dorival. O São Paulo do Rogério Ceni não venceria esses jogos que o Dorival vem vencendo e empatando. Empatou aí com Fortaleza, um jogo que talvez com o Rogério São Paulo teria perdido, pode ter certeza, até contra o Internacional, talvez o São Paulo teria perdido para o Inter. Então assim, precisa englobar muita coisa para falar referente a isso aí. Mas eu vou botar na outra tela aqui, ó, se liga aí, ó. Eu já levei esse assunto já em live e também no nosso canal principal, tá? Se a gente for olhar a classificação do brasileiro, rapaziada, o São Paulo encarou ali todos os times que estão na zona do rebaixamento, no Z4. Tanto o Corinthians, do Chico Lang, o Vasco, o São Paulo enfrentou
e acabou vencendo a partida, né? Enfrentou o América Mineiro, que acabou ganhando, e empatou com o Coritiba. O São Paulo vai agora enfrentar o Goiás, que está na 16ª colocação, brigando ali no Z4, e enfrentou ali desse lado ali da classificação, lado direito, enfrentou o Fortaleza e o Inter, que o São Paulo também venceu. Então, se a gente for olhar, o Inter não está num momento bom, o Vasco, o Corinthians, o América e o Coritiba. E o Fortaleza ali é o time que tá sempre dá umas osciladinhas de vez em quando, mas mostra aquele futebol. E lembrando que o Fortaleza que enfrentamos, né, tava com time reserva, né? Praticamente ali um time reserva com algumas mudanças assim, com alguns titulares, tá? Então, se a gente for olhar friamente o que o Chico Lang tá falando, galera, ele tem razão. Porque assim, olha os times que enfrentamos até o momento. Olha o Fortaleza ali que enfrentamos com o time reserva e o restante tá vindo tudo mal. O Inter tá perdendo para todo mundo, o Corinthians tá perdendo para todo mundo e o São Paulo ganhou do Corinthians, na verdade, essa partida. Só que o árbitro ali tirou a vitória do São Paulo. São Paulo, para mim, moralmente, ganhou do Corinthians naquele jogo. Então, assim, a gente já vê essa evolução. Por isso que eu falei, precisa englobar muita coisa. O São Paulo do Rogério Ceni e o São Paulo do Dorival. O São Paulo do Dorival consegue aí mostrar uma cara de time, consegue mostrar uma evolução. Isso que talvez, né, faltou de um jornalista comentar. Não só soltar, tá pegando galinha morta e por isso que tá ganhando e tá dando uma sensação enganosa pra torcida. Então isso aí vai soar um pouco mais assim, não tão analítico, né? Precisa pontuar essas coisas, entendeu? Senão vai soar de fato ali, né? Com talvez ali uma inveja dele, com o momento atual do São Paulo e tudo mais, porque o Corinthians tá perdendo pra geral aí. E se a gente for olhar também os times que o Corinthians vem enfrentando, não é defendendo os caras, né? Mas você vê lá os times que o Corinthians vem enfrentando, Libertadores e tudo mais, eles pegaram uma sequência também complicadíssima, né? Só times aí complicados. O São Paulo, a gente vai entender mesmo como que tá esse São Paulo do Dorival Júnior, quando o São Paulo enfrentar um Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, olha a sequência ali, ó. Atlético Paranaense, Santos, Grêmio, são times que o São Paulo ainda não enfrentou, RB Bragantino, Bahia e Cuiabá. Então, para você ver, ó, que já são, o Cuiabá é um time um pouquinho mais enjoado, entendeu? São os times que estão praticamente ali, os times que não enfrentamos ainda, estão tudo em cima de todos que enfrentamos, com exceção do Fortaleza. E o único que enfrentamos ali é o Botafogo, que tá bem aí, bem vencendo, né? Bem surpreendendo o Botafogo. E assim, galera, eu não acho assim que o Chico Lang acabou menosprezando o São Paulo e o trabalho do Dorival. Como eu disse, faltou ele pontuar um pouco mais assim esse momento do São Paulo. Lembrando que o São Paulo enfrentou na Copa do Brasil o Ituano, que o Rogério Ceni não venceu em 2 partidas, né? Enfrentou também o Sport fora de casa e venceu o jogo. Então, para você ver, o São Paulo do Ceni, ficaria uma dúvida. Será que a gente estaríamos hoje na Copa do Brasil? Será que o São Paulo teria avançado contra o Ituano? Acredito que não, né? Da forma que estava, acho que seria bem difícil a gente passar. Vencer fora de casa com o Sport, né? Com o Rogério Ceni, eu tenho minhas dúvidas. Mas com o Dorival, o São Paulo foi lá, ganhou e mostrou segurança na partida. Então assim, faltou pontuar um pouco mais isso, mas se a gente for olhar a Copa do Brasil, falando de São Paulo mesmo e comparando os adversários, foi obrigação do São Paulo. Foi obrigação do São Paulo. Também era obrigação do Corinthians na época lá, vencer o Ituano e não conseguiram vencer. Então assim, galera, tem coisa que a gente tem que fazer um debate, né, um pouco mais friamente, sem precisar ofender e menosprezar ninguém, né? Então assim, eu acho que tem assim um fundo de verdade no que o Chico Lang disse. E assim, se o São Paulo surpreender enfrentando esses times que estão do outro lado da classificação ali, a gente vai ver a cara do São Paulo mesmo. Daí depois a gente vai ver, e aí Chico Lang, o que você acha agora desse São Paulo? Daí sim a gente vai querer ver uma explicação dele, o que ele tá achando do São Paulo atual ali, que pegou uma sequência complicada e conseguiu sair bem. É que a galera fica muito assim, né, revoltada e tudo mais, pô, mas até esses dias o São Paulo era merda e muita gente estava concordando, né, com a opinião do palmeirense. Então, eu não acho que ele falou nada demais referente a isso e fez ali uma análise dele, né, dos adversários que o São Paulo enfrentou e talvez está dando uma sensação enganosa para nós. Mas nós, torcedores que estamos vendo os jogos do São Paulo, a gente já viu muita mudança no São Paulo. A gente já viu postura de comportamento, postura tática dos jogadores. A gente já vê um trabalho do Dorival ali sendo desenvolvido no São Paulo. Então é assim, vamos aguardar e ver como que vai ser o São Paulo nesses confrontos assim mais complicados que teremos ao longo da temporada. Esse é o vídeo, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um abração para vocês
e até a próxima. Valeu. Deixa seu comentário aí, hein, mano. Valeu, tamo junto.